Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta, é a hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. Setembro é o mês mundial de conscientização sobre o Alzheimer, por isso nós vamos falar sobre esse tema aqui que é muito importante e merece a nossa atenção. Gente, o Alzheimer é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e não impacta só a memória não e o comportamento, mas também a qualidade de vida dos pacientes e também das famílias de quem convive. Então, o nosso convidado é o Dr. Tiago Ferola, que já está aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer os principais questionamentos. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante. Doutor, para a gente começar, em geral, a gente já não quer perder tempo e trazer todas as informações que a gente puder. Então, assim, em primeiro lugar, quais são os fatores de risco, né, que mais podem causar a doença? Bom, o principal fator de risco da doença é a idade. Então, quanto mais o avançar da idade, maior é o risco da doença de Alzheimer, né? Mas fatores de risco cardiovasculares como hipertensão, colesterol, diabetes, sedentarismo, tabagismo também são fatores de risco para o Alzheimer e para as demências como um todo. Então, a gente tem que estar atento com toda a saúde. Quando a gente fala, por exemplo, em predisposição, pessoas que têm predisposição, o modo de vida dela pode retardar esse acontecimento, às vezes ela vai viver na velhice e nem vai chegar a ter, então faz toda a diferença? Com toda certeza. O estilo de vida, né, saudável, atividade física, o controle dos fatores emocionais, como foi dito no começo, questão de saúde mental, ansiedade, depressão, o controle dos fatores de risco cardiovascular, cuidar da alimentação, cuidar da hipertensão, do diabetes desde sempre, vai ajudar mesmo as pessoas que têm predisposição genética ou a não ter a doença ou a ter em fase mais avançada possível. Qualquer pessoa pode ter, eu diria assim, chegando na velhice, qualquer um tem essa possibilidade? Todos temos possibilidade de ter alguma demência em alguma fase da vida. Então, a gente está atento, o diagnóstico precoce é muito importante, porque quanto mais cedo eu dou o diagnóstico, mais cedo eu consigo tratar e fazer com que os sintomas sejam mais brandos. Com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas com a doença e das famílias. E aí, a gente sabe que um dos principais sintomas, diríamos assim, é o esquecimento, né? A falha na memória. Então, eu queria que você pontuasse esse e quais outros que a gente deve acender o sinal de alerta? Os sintomas de perda de memória recente costuma ser realmente alerta. A questão de contar a mesma história várias vezes, repetição das mesmas histórias, às vezes não lembrar que foi ao supermercado, não lembrar que foi à farmácia, esse é o principal sintoma de alerta. Mas também alterações comportamentais, aumento do nervosismo, irritabilidade em excesso, dificuldade de fazer, às vezes, uma comida que estava acostumado a fazer, queimar o arroz que faz há 60 anos, são sintomas de alerta para procurar um atendimento especializado. E aí, você me chamou a atenção para uma coisa, né? É a falha da memória recente. Então, aquela pessoa que não é questão do que ela viveu, de coisas de anos atrás, mais do que aconteceu há pouco tempo. Com certeza, porque, por exemplo, às vezes a pessoa lembra de quando casou, lembra de quando os filhos, que hoje estão com 60 anos, eram crianças, mas não lembra o que comeu na hora do almoço ou que tomou de café da manhã. Então, esse é o sintoma mais significativo. A gente sabe que esquecimentos são comuns ao envelhecermos, mas nem todo esquecimento também é Alzheimer. Por exemplo, às vezes eu falo assim, esqueci o nome daquela pessoa, mas eu sei quem que é, a pessoa que me atende na farmácia, a pessoa que é o caixa do supermercado, que eu vou toda semana, eu sei quem é, eu sei o que ela faz, mas esqueci o nome. São esquecimentos que são mais aceitáveis, não são relacionados totalmente à doença. Mas esses esquecimentos de fatores recentes são muito significativos. Às vezes você dá uma dica, olha, a senhora comeu na hora do almoço, era arroz, feijão, tinha uma carne, e mesmo assim não vem essa resposta. Isso é preocupante. Então, por exemplo, assim, era isso que eu queria até questionar. O que diferencia de um esquecimento
que vem, né, na velhice, na idade, com o cansaço e tudo mais, do Alzheimer. Então, por exemplo, eu vejo que muitos idosos às vezes falam assim, nossa, eu não me lembro o nome daquele remédio e fica preocupado, não esqueci o nome daquela pessoa. Não é bem isso, então. Às vezes isso é mais por cansaço. Se ela não lembra o nome da pessoa, mas lembra quem é a pessoa, posso ficar mais tranquila. Isso, às vezes não lembra o nome da pessoa, não lembra o nome do remédio, mas mais tarde lembra o nome, mais tarde lembra o nome do remédio. Ou sabe, aquele remédio da caixa amarela, que era para colesterol, que eu tomo às 8 da noite. Esse não é um esquecimento tão importante. Esse às vezes pode ser uma distração, pode ser um cansaço, noite mal dormida. Agora, aquele esquecimento de um fato, olha, na hora do almoço, almoçou aqui meu filho e minha filha. Chega à noite e fala assim, eu almocei sozinha. Isso é preocupante. Aí eu dou dicas para tentar lembrar. Isso é preocupante. Então, assim, a memória recente é o principal sintoma que a gente tem que ter atenção e associado a ver também como é que está o comportamento. Aquela pessoa que sempre foi dócil, começa a estar irritada, começa a estar nervoso, falar palavras, vamos supor, falar palavrão. Opa, isso tem que ser avaliado com cuidado. A partir do momento em que a família tem o diagnóstico, o que ela pode mudar no hábito do dia a dia para que essa doença não se avance tão rápido? Talvez, assim, estimular de que forma que a pessoa trabalhe um pouco mais a memória. O que é que a gente pode dar de sugestão para quem está assistindo a gente? Eu acho que a partir do diagnóstico, a gente precisa estar mais atento, primeiro, para evitar acidentes. Então, tem que tomar cuidado mais com aquele fogão aceso, de sair de casa sozinho. Muito cuidado com direção. Idosos que às vezes estavam dirigindo, fez o diagnóstico de Alzheimer, tem que tomar cuidado e evitar essas questões de acidentes. Fora isso, estimular. A pessoa que tem um diagnóstico de Alzheimer, ela não deve ser excluída, pelo contrário, ela tem que ser incluída. Quanto mais a pessoa for incluída na sociedade, com atividade física, atividade cognitiva, estimular, caça-palavra, um sudoku, atividades, pintura, atividades manuais, quanto mais estimulada a pessoa for, melhor ela vai estar em relação à doença. Ela vai ser uma doença que vai evoluir mais devagar, mais branda. A família é o cerne do tratamento. E aí você comentou em relação, às vezes, a pessoa que dirigindo e tudo mais. Como que a família vai saber em que momento que ela já tem que falar, não, você não vai mais poder fazer isso? Porque eu penso que para o idoso é um choque de realidade ele assumir que ele tá com Alzheimer. Não, ou seja, não pode mais dirigir, melhor não. Como que a família vai dosar isso? Olha, é uma ruptura muito grande, né? A gente deixar de dirigir muitas vezes se você está cerceando a liberdade. Dirigir, sair sozinho para passear, ir na padaria sozinho, várias coisas que às vezes era normal e agora pode ter um risco, né, do esquecimento. Então, era mais ou menos isso. O risco para o paciente e para as pessoas ao redor, né? Então, assim, tem que estar junto com o atendimento médico, psicológico. É uma reunião justamente que a gente faz assim com a família como um todo. E nós, médicos, psicólogos, a família, temos que apoiar o paciente explicando que não deve ser feito, explicando o risco para outras pessoas, mas, claro, de uma forma lúdica, de uma forma educada e criando alternativas, né? Olha, não, você não vai dirigir, mas vai ter a pessoa que vai te levar de Uber, a pessoa que vai te levar de táxi, vai ter essa pessoa que vai ser responsável por te acompanhar. Então, a gente precisa fazer porque isso é responsabilidade com as pessoas, mas precisa fazer de forma cuidadosa e mostrando as alternativas. E o quanto que essas alternativas podem ser até melhores. Né? É verdade, não é só deixar a pessoa, não, agora sua vida é ficar aí quieto no canto, no sofá, a gente faz tudo por você, não. Deixar ele ter uma certa autonomia cuidadosa, com cuidado, né? Com certeza, a gente tem que fornecer o máximo de autonomia possível, porque quando a pessoa deixa de fazer uma atividade, muitas vezes ela nunca mais volta a fazer. Então assim, eu deixei de fazer o almoço, depois não consegue voltar a fazer o almoço. Então, o cérebro precisa ser estimulado. O caso da direção é um caso à parte, mas a gente tem outras coisas que a gente tem que permitir. Se a pessoa está acostumada a fazer o almoço, continua fazendo o almoço, mas tem alguém do lado olhando, ajudando. Se a pessoa está acostumada a ir na farmácia, mas continue na farmácia, mas alguém vai perto. Outra coisa que é importante é o seguinte, como a memória recente ainda fica muito tempo preservada, a pessoa que faz o mesmo caminho todo dia, no mesmo horário, isso ela consegue permanecer fazendo muito tempo. O que não pode fazer é fazer coisas novas, que é onde o risco é maior. Isso é interessante, né? Agora, por fim, o que a gente pode deixar, assim, principalmente para aquelas famílias que cuidam de pessoas, né, que têm o Alzheimer, eu penso que a paciência é a principal virtude nesse momento, porque algumas voltam a ser crianças mesmo, né? Eu acho que o maior recado é o seguinte, o Alzheimer é uma doença da família, uma doença social. Então, a gente precisa quebrar preconceitos, quebrar paradigmas e se eu tenho uma pessoa na minha família que está com esse diagnóstico, é trazer ela para mais próximo de mim. Eu preciso dar mais carinho, preciso dar mais atenção, estar mais próximo. Porque esse acolhimento fará
toda a diferença na qualidade de vida e na evolução da doença. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor? Eu brinquei com ele nos bastidores que depois nós vamos fazer um programa só para falar sobre para quem cuida, né? Dar essas dicas para quem cuida de quem tem Alzheimer. Mas, no mais, por enquanto, eu te agradeço pela vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com todos vocês. Muito bem. E eu tenho um recado, vocês já sabem que eu tenho um recado, né? Que é muito importante, que o Alzheimer, gente, é uma doença que traz muitos desafios, tanto para os pacientes quanto para as suas famílias. Por isso, o cuidado com a saúde e o diagnóstico precoce, como a gente acabou de falar, fazem toda a diferença no bem-estar e na qualidade de vida. O check-up está ao seu lado nessa jornada, oferecendo exames modernos e de excelência, como, por exemplo, a ressonância magnética e a tomografia, que são fundamentais para a investigação de alterações neurológicas e também para o diagnóstico do Alzheimer, viu? Mais do que tecnologia, oferecemos acolhimento e atenção em cada etapa, porque sabemos que cuidar da saúde é também cuidar da vida. Em caso de dúvidas ou para você que quer fazer um agendamento, entre em contato com a nossa central através do telefone 3303-1000. E esse número também é o WhatsApp, se você preferir mandar mensagem, tá tudo certo. Check-up, resultados a serviço da vida.